Star Wars Episódio 9, A Ascensão Skywalker, finalmente chegou nos cinemas, eu fui lá, assisti o filme e quero bater um papo sobre ele aqui com vocês. E com spoilers, tá? Porque eu quero realmente comentar detalhes da história. Então, eu digo logo de cara que o Ascensão Skywalker foi um filme um pouco diferente dos outros de Star Wars que eu já vi, porque eu não amei o Episódio 9. E eu gosto tanto dessa franquia que eu confesso que é bem fácil me fazer gostar muito de alguma história dela. Eu nunca fui hater da trilogia sequel, eu gosto muito dos episódios 7 e 8. Tenho o Kylo Ren tatuado no braço, assim, então eu gosto muito desses personagens, acho eles incríveis. E eu digo isso pra deixar bem claro que as críticas que eu vou fazer aqui nesse vídeo são sinceras. São só coisas que eu senti vendo um filme que eu queria ter gostado muito mais. Eu não sou um fã implicante de Star Wars e óbvio que eu respeito a opinião de todo mundo que amou o filme. E eu inclusive torço pra que vocês tenham curtido bem mais do que eu. Mas eu vim aqui dividir minha opinião com vocês, então enfim, vamos falar sobre o filme. E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Eu sou o Kaique, comigo não tá tudo certo. Se você for novo aqui no canal, quiser se inscrever, é só clicar aqui embaixo. Puder deixar aquele gostei, ó, também agradeço muito nesse momento complicado da minha vida. E caso você queira me seguir lá no Instagram, o link tá aí na descrição. Eu até dei as minhas primeiríssimas impressões lá no Instagram. Vamos lá, vou começar o vídeo falando primeiro sobre as coisas que eu gostei do filme, depois das que eu achei meio mais ou menos, beleza? Então vamos lá. Eu gostei do Poe Dameron do filme. Ele toma uma posição de liderança maior na resistência, o que faz ele se envolver mais no desenrolar da trama e na aventura central do filme. Ele encara os erros do passado dele quando vai lá pra Kijimi, também assume uma responsabilidade maior em relação aos pilotos da resistência, e assim ele teve uma participação legal na história e demonstrou com um desenvolvimento bacana quem ele é como personagem. Por exemplo, lá no episódio 8 ele participou de uma ofensiva de combate onde muita gente morreu. E eu não consegui ver o peso dessas mortes na expressão do Poe Dameron. Mas no episódio 9, na grande batalha final de naves do filme, ele fica super frustrado quando ele vê que os pilotos da resistência estão morrendo meio que por culpa dele, porque ele é o general. Então gostei de ver esses sentimentos do Poe com ele se envolvendo mais com a história. E ele também tem cenas de ação muito maneiras como piloto, principalmente naquela parte que ele faz o Hyperspace Skipping, né, que ele ativa o hiperespaço e tira rapidinho dele, que é um jeito super ousado e perigoso de pilotar, que é uma coisa a cara do Poe Dameron, achei bem legal. Outra coisa que eu achei interessante no filme foi a relação do Finn com a força, porque ele tem uma sensibilidade da força bem sutil. Ele não consegue controlar a força como um Jedi, mas ele consegue ser sensível a ela, sentindo as vibrações dela como um instinto. E eu acho isso legal porque essa sensibilidade do Finn pra força foi indicada lá no episódio 7, quando ele tem uma reação ao ataque da Starkiller Base da República, como se ele sentisse o peso daquelas mortes através da força. Então, gostei de ver essa característica dele sendo desenvolvida até chegar agora no episódio 9, onde ela se torna algo mais presente no personagem. Outra coisa que eu gostei do filme foi o início ali do arco do Kylo Ren, no iniciozinho do filme, porque eu achei que ele começou como um bom Supreme Leader da Primeira Ordem. Ele se tornou o chefão da First Order, mas mesmo assim ele continua indo pra frente de batalha, resolvendo as coisas com as próprias mãos. E eu também gostei das intenções dele em relação ao Imperador Palpatine, quando ele conhece o Darth Sidious. Porque ele não quer servir ao Imperador, ele não tem vontade de ser aprendiz dele. Ele diz que quer matar o Imperador e depois ele tenta passar a perna nele. E eu acho essas motivações coerentes com o arco do Kylo Ren lá no final do episódio 8, quando ele percebe que não precisa servir a ninguém e diz que o passado, os Jedi e os Sith têm que morrer. The Sith, the Jedi, the Rebels, let it all die. Mas ao mesmo tempo eu senti falta de algo que sustentasse essa intenção do Kylo, com um motivo que explicasse por que ele não matou o Palpatine e tomou a frota Sith à força quando ele teve a chance. Eu queria que tivesse ficado mais claro por que ele obrigatoriamente precisava do Palpatine vivo para ter a frota.
E o Adam Driver continua interpretando o Kylo Ren muitíssimo bem nesse episódio 9, e ele deu vida ao que foi pra mim o melhor personagem dessa nova trilogia. A forma como ele muda de postura e até a fisionomia quando se converte pro lado da luz e volta a ser o Ben Solo é bem sutil e mostra como o Adam Driver realmente entendeu como o lado sombrio da força pode mudar uma pessoa. A dinâmica da conexão da força entre a Rey e o Kylo também continua bem interessante nesse filme. A forma como eles conseguem até transportar objetos um pro outro à distância cria dinâmicas bem legais. Tipo na hora que a Rey pega o sabre de luz e esconde aqui e manda lá pro Kylo, achei bem legal isso. E isso é uma evolução daquela pequena ceninha lá do episódio 8, né, onde a água bate na Rey em Ahch-To e o Kylo sente as gotas na mão dele, né, mostrando que essa conexão deles realmente pode transportar coisas físicas entre eles dois. Outra coisa bacana é que eu acho que a Rey se tornou uma Jedi interessante de se ver em ação. Gostei da forma como ela entendeu melhor a força nesse período entre o episódio 8 e 9, conseguindo aplicar ela em grandes saltos e em novas técnicas de combate, até rebatendo disparos de blaster com as mãos. Sobre a habilidade de cura dela especificamente, eu tenho algumas ressalvas que eu vou comentar mais pra frente do vídeo, então fiquem tranquilos. Outra coisa legal foi o design da Zorii Bliss, aquela conhecida do Paul Dameron. Achei que foi sinceramente um dos designs mais legais dessa nova trilogia, uma coisa até meio egípcia, né, com aquele colarzão dela aqui, os tons dourados e tal. E falando na turminha lá da Zorii Bliss, o Babu Frick é um personagem muito figura. Achei muito engraçado aquele jeito que ele fala embolando a língua como se estivesse realmente bêbado, sabe? Enrolando a voz e do nada falando tipo... que o jeito que ele é feito como um bonequinho de efeitos práticos é super legal também. Eu realmente achei ele bem maneiro. E pra fechar, aquela cena das naves chegando com o Lando e o Chewie foi emocionante lá na hora do filme, porque realmente os caras lotaram a tela de nave, até não dá pra ver mais. Eu realmente gosto dos veículos de Star Wars, e aí eles pegaram nessa minha veia de uma forma realmente emocionante, porque é um momento épico de combate. Eu gostei daquela cena. E pra terminar falando do Finn, a dinâmica dele com o Poe e com a Rey também, do trio, é bem legal. Acho que os atores têm química entre eles, e eles têm diálogos interessantes, assim, que refletem realmente uma amizade entre os três. De quem já passou muita coisa junto, de quem tem coisa pra ficar implicando um com o outro, sabe? Eu gostei de ver os três juntos. E o C-3PO, que também viaja com a galera, é um alívio cômico muito bom no filme, gostei muito das piadas dele. O Anthony Daniels entende esse personagem maravilhosamente bem, a linguagem corporal dele pra fazer piada, o timing de comédia dele é incrível. Então eu realmente ri nas cenas do C-3PO. Vou ficar com saudade dele. Então tá, esses foram os destaques que eu curti mais do filme, e agora eu vou falar sobre as coisas que eu não gostei tanto assim. Agora vai ficar tudo bem complicado, mas enfim, eu tô sendo bem sincero. Acreditem em mim. Vou falar do que eu acho a pior parte do filme, que é o fato da volta do Palpatine ser muito mal explicada e contrariar o centro da mitologia de Star Wars. Vamos lá, a morte do Imperador é muito importante lá no final do episódio 6, porque ela tá totalmente ligada ao destino do Anakin Skywalker como o escolhido da Força, que é justamente a espinha dorsal de Star Wars. O Anakin só é o escolhido da Força porque ele destruiu os Sith e trouxe o equilíbrio pra Força, quando matou o Imperador de vez. I think when you watch the actual movie in order, the story will become very clear that Anakin is the chosen one. The prophecy is that Anakin will bring balance to the Force and destroy the Sith. And even when Anakin turns into Darth Vader, he is still the chosen one. So the prophecy is true. E é por isso que o George Lucas sempre diz com todas as letras: o Palpatine morreu de vez no final do episódio 6, porque é a destruição completa dele como o último Sith que faz o Anakin ser o escolhido. I said, George, is he? And before I could finish the sentence, he went, dead, yes. I said, well, couldn't he perhaps? No. He's dead. Só que no episódio 9 é mostrado que o Palpatine voltou a possuir um corpo, porque ele tinha habilidades do lado sombrio para preservar o seu próprio espírito. Só que isso implica diretamente que, na verdade, o Imperador não foi totalmente destruído lá no final do episódio 6. A profecia do Anakin dizia que ele ia destruir os Sith. Era algo definitivo. Não era tipo derrotar por um tempo até que eles possam voltar.
With all due respect, Master, is he not the chosen one? Is he not to destroy the Sith and bring balance to the Force? So the prophecy says. A Rey até diz quando encontra o Palpatine: eu não vim liderar os Sith. Eu vou acabar com vocês. E aí, consequentemente, os Sith não foram destruídos e a profecia foi anulada. Por isso que o episódio 9 não dá uma sequência direta ao que foi estabelecido nos outros filmes como o centro da mitologia de Star Wars. Eu não gosto do retorno do Palpatine aqui no antigo universo expandido, até porque o George falou que ele considerava o universo expandido algo à parte dos filmes dele, era algo separado, e eu também não gosto da volta dele no episódio 9. Além disso, eu acho que ter o Palpatine de volta acaba sendo repetitivo para essa nova trilogia, porque o antagonista e o conflito final dela acabaram sendo os exatos mesmos lá da trilogia clássica no episódio 6. A gente foi apresentado a bons personagens novos, a Rey e o Kylo, mas no final eles acabam derrotando o mesmo inimigo que a gente já viu ser derrotado no passado. Não teve nada de novo. Porque parece que na real não tinha uma nova história pra ser contada, um novo conflito pra ser apresentado, um novo inimigo pra ser derrotado pelos novos personagens. Vamos lá. Por mais que a dinâmica entre o trio, a Rey, Finn e Poe seja legal, a trama, a história deles, eu achei entediante. Porque ela basicamente bota os heróis numa caçada ao tesouro, onde eles pegam um mapa para chegar até um dispositivo, com esse dispositivo eles chegam até um lugar, onde eles encontram uma pessoa que leva eles a outro destino. É esse ping-pongzinho de aventura, onde você encontra uma coisa que te leva a outra em sequência. Só que o problema não é a estrutura dessa história por si só, porque eu até gosto desse tipo de aventura, onde você tem uma jornada pela busca de alguma coisa desconhecida, como são os filmes do Indiana Jones, por exemplo, onde ele descobre objetos antigos que levam ele para outros lugares e tudo mais. Eu gosto desse tipo de coisa. Só que no caso do episódio 9, eu achei a jornada entediante porque ela é bem previsível. Porque o destino final de toda aquela jornada já tinha sido mostrado e revelado logo no início do filme. Então não existe mistério ou surpresa para se chegar na conclusão daquela grande jornada. Então a jornada não me instigou muito e não despertou muita curiosidade em mim, porque a gente já vê o final daquela aventura no início do filme. E agora vem a pior parte disso tudo. Porque como a jornada da Rey não tinha uma conclusão surpreendente, o filme colocou uma virada nessa trama, introduzindo uma nova revelação sobre o passado da Rey, que é o fato dela ser a neta do Palpatine. Eu não acredito que eu estou falando essas palavras. O fato da Rey ser neta do Palpatine. Isso parece um fanfic pra mim. Eu achei isso uma coisa completamente aleatória em relação aos últimos 2 filmes dessa nova trilogia e também a todos os outros das trilogias anteriores de Star Wars. Eu achei uma coisa muito desconexa. Não existe nada em nenhum filme ou parte do cânone de Star Wars que indique que o Palpatine teve interesse em se relacionar com alguém ou vontade de formar uma família. E isso é um problema muito específico do Palpatine, porque ele não é um cara comum, que a gente espera que naturalmente vá passar por esse estágio da vida de se relacionar com alguém pra ter um romance e possivelmente um filho. O Palpatine é a última pessoa que eu imaginava fazendo isso. Ele é a pessoa mais maquiavélica e egoísta de Star Wars. Ele é um cara totalmente consumido e imerso no lado sombrio da força. Por isso que todos os objetivos dele mostrados em Star Wars são voltados para conquistar mais e mais poder só pra si e mais ninguém, porque ele é o cara mais egoísta de todos. Esse livro aqui se chama The Making of Star Wars: Revenge of the Sith, que é um livro documentário sobre bastidores do episódio 3. E ele tem uma passagem muito interessante que mostra uma entrevista do Ian McDiarmid, que interpreta o Imperador Palpatine em Star Wars. Olha só o que ele diz nessa passagem aqui. Sidious não tem nenhuma das qualidades que nós normalmente associamos à humanidade, exceto que ele tem uma relação de mestre e servo com Anakin. Ou seja, a característica mais marcante do Sidious é o fato dele não ser uma pessoa comum, que tem comportamentos e intenções e emoções naturais como as outras pessoas têm. Por isso que nada indica que esse personagem poderia ter um filho naturalmente como parte da vida dele, porque ele não tem as características humanas das outras pessoas. Essa revelação da paternidade do Palpatine é algo que foi criado só pro episódio 9 e não se conecta com nada mostrado sobre o Imperador nos filmes anteriores.
anteriores. O Colin Trevorrow, que seria o diretor do episódio 9 antes do JJ ser contratado, até já disse numa entrevista para a revista Empire que a ideia de trazer o Imperador de volta foi trazida pelo JJ quando ele voltou para dirigir o episódio 9. Ou seja, foi algo criado depois que os episódios 7 e 8 já tinham sido feitos. Por isso que ela não se conecta em nada com os filmes anteriores. É algo totalmente feito em cima da hora, que não foi planejado, e por isso não é algo convincente que parece ser real. Na minha opinião, isso que fizeram com a Rey foi uma forma de tentar recriar a relação do Luke com o Vader, de paternidade com o vilão, a qualquer custo. Então o filme não quis criar algo novo, ele só quis recriar o que já deu certo no passado de Star Wars, só que usando as peças erradas. Então o resultado eu não achei legal. E o pior é que eu acho que essa revelação também despreza muita coisa que foi construída do arco de evolução da Rey nos episódios 7 e 8. Isso pra mim, sinceramente, foi a pior parte aí dessa sacada que o J.J. Abrams tirou da cartola aos 45 do segundo. Vamos lá, a Rey foi apresentada lá em O Despertar da Força como uma pessoa que vivia em função de esperar a família que abandonou ela. E é por isso que ela insistia em ficar lá em Jakku, em voltar pra lá, para esperar a possível família dela. Mas quando ela descobre que ela tem um poder da força que pode ajudar a salvar a galáxia, ela descobre um propósito de vida para ela muito maior do que ela jamais tinha imaginado, que mostra que o valor dela não depende do passado dela, mas sim das escolhas que ela mesma vai fazer para o futuro. The belonging you seek is not behind you, it is ahead. E no episódio 8, ela busca essas respostas sobre o passado dela e encontra a resposta mais difícil que ela poderia encontrar, que é o fato dela não ser filha de ninguém que queira reencontrar ela. Sam. They were nobody. E ela vence essa dificuldade de não ter laço nenhum com o passado, com família, e segue em frente, contando com as decisões que ela vai tomar para o próprio destino. Por isso que a cena da caverna mostra só a própria Rey no passado e no futuro dela. Porque a força mostrou que o destino dela só depende do que ela escolher seguir. Eu fiquei bem surpreso no episódio 8 quando a Rey foi revelada como sendo filha de ninguém, mas isso me fez encarar ela como uma personagem muito mais interessante, porque ela veio de baixo, cara, pra conquistar o lugar dela. Ela não nasceu pra ser uma heroína, mas mesmo assim ela conquistou o lugar dela como uma Jedi que pode salvar a galáxia. Mas aí vai o episódio 9 e faz a Rey voltar a ser totalmente refém do próprio passado dela, desperdiçando a evolução que ela teve nos filmes anteriores e contando a história da personagem de uma forma totalmente diferente do que foi mostrado ao longo da trilogia inteira. Outra coisa que eu acho que poderia ser melhor na Rey foi o lance do poder de cura dela. Eu acho a ideia interessante, mas eu acho que a execução também foi muito apressada, porque esse poder é algo muito grande para não ser muito bem explicado. Ela consegue literalmente desafiar a morte com essa habilidade. É algo muito grande se você comparar com o resto do universo de Star Wars. Inclusive, foi a busca por esse mesmo poder de enganar a morte que fez o Anakin destruir a Ordem Jedi inteira e ceder pro lado sombrio. Is it possible to learn this power? E mesmo assim, ele não conseguiu aprender essa habilidade, de tão grande que ela é. Então eu acho que o filme deveria mostrar porque outros Jedi do passado, como o Obi-Wan Kenobi, por exemplo, que teria grandes motivos para ter usado isso, nunca conseguiram usar essa técnica. Quer ver um exemplo de algo que poderia ter explicado melhor essa técnica da Rey? Ela carrega aqueles livros Jedi sagrados. Então eu acho que seria mais legal ver que ela descobriu essa técnica por causa desses livros super antigos. E também poderia ser justificado que essa técnica era alguma coisa quase proibida, super perigosa, por ser algo arriscado demais, já que o seu usuário transfere sua própria vida na hora de usar a cura. E aí talvez por isso essa habilidade não fosse ensinada lá na Ordem Jedi. Eu sei que o Baby Yoda também cura ferimentos lá em The Mandalorian, mas o Kylo consegue realmente reviver a Rey com esse poder. É algo realmente muito maior. É você conseguir enganar a morte. Então acho que precisava de uma explicação melhor. Outra coisa que eu acho que poderia ter sido melhor na Rey, acho que foi uma oportunidade perdida, pra falar assim, não é algo que estraga o filme. Foi o fato dela não ter usado o sabre bastão em combate em nenhum momento. Ela recebe 2 sabres de luz pra ir confrontar o Palpatine, mas ela não monta eles no bastão pra usar como um sabre duplo ou sabre lança. Achei isso uma pena, porque o visual dessa luta seria
seria incrível. E isso faz sentido de acordo com a personagem, porque ela sempre lutou com bastão ao longo da vida dela. E seria incrível ver esse estilo de luta da Rey renovado para encarar o Palpatine na grande luta da saga. Como eu já falei, não é algo que estraga o filme, mas eu acho que se tivesse sido feito, seria bem legal. E é por causa de todas essas coisas que eu acho que o episódio 9 não foi realmente um filme pra mim. Mas eu respeito quem amou o filme, inclusive torço pra que vocês tenham gostado muito mais do que eu, como eu já falei. Então digam aí nos comentários o que vocês acharam do episódio 9. Se você gostou desse vídeo, puder deixar aquele gostei, agradeço muito, porque é um momento difícil aqui da minha trajetória no YouTube e na minha vida inteira também, porque, enfim, não amar um Star Wars é difícil. Se você for novo aqui no canal e quiser se inscrever, convido você a clicar no botãozinho aqui embaixo e dar uma olhada nas playlists aqui na descrição, porque lá tem o link para todas as playlists do canal organizadas por tipos de vídeo para você assistir. Então é isso, meus amigos. Obrigado muito aí a quem me acompanhou ao longo dessa trilogia de Star Wars. Mas chegamos ao fim. Mas a gente se vê no próximo vídeo, então tá tudo tranquilo. Valeu e um abraço.